Amém, igreja? Vamos para a palavra de Deus agora. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Como diz os pastores aí, agradeço a oportunidade. Mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Irmão. Já passando pelas igrejas, aprendendo cada coisa, né? Não esquece não, hein, o pastor. Aquele fundo abençoado. 1 Samuel, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Acharam. Diz assim, versículo 1. Capítulo 2 de 1 Samuel. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha filhos perdeu o vigor. Amém, igreja? Até aqui, deixa eu fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, graças te damos por cada pessoa aqui nesta noite, por esta oportunidade, porque se eu cheguei até aqui é porque o Senhor permitiu. Mas daqui para frente, Senhor, está com o Senhor. Que não saia da minha boca, Senhor, nenhuma palavra humana, mas que seja uma palavra inspirada e direcionada pelo Senhor. O que eu quero, meu Deus, é que somente o Senhor seja glorificado. Não quero elogios, não quero aplausos, só quero que o teu nome seja engrandecido na vida de cada pessoa que ouvir, meu Deus, esta palavra em nome de Jesus. Amém? Cadê o abençoado? No banheiro, né? Irmãos, nós servimos um Deus poderoso, sim ou não? Um Deus que chama à existência as coisas que não existem, como está em Romanos. Nós servimos a um Deus que nos dá respiração e tudo mais. Um Deus que faz o impossível se tornar possível. Servimos um Deus também que é justo, é santo, que não nos trata segundo os nossos pecados. Deus é maravilhoso, irmão. Se a gente for falar de Deus, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Além dessas coisas que eu falei, existe algo que Deus é especialista. O que, pastor? Deus é um Deus que muda cenário. Deus é um Deus que faz o quê? Muda cenário. E Ele é especialista, hein? Grava isso no seu coração, irmão. Deus é especialista em mudar cenário. Isso aqui é pro resto da sua vida. Mas, pastor, o que é um cenário? Cenários são situações, fatos que acontecem ou estão acontecendo em um momento. Por exemplo, de repente, em um dado momento está chovendo. De repente aquela chuva passa e vem o quê? O sol. Mudou o cenário. Por exemplo, existe um cenário na vida das pessoas. Quem já viu aquela pessoa que foi dormir rica e acordou pobre? Mudou. E você sabe quem faz isso é só Deus, né? Tem aquelas pessoas que se vangloriam com a sua riqueza, com o que possui, que usa a riqueza para humilhar os outros. Irmão, coitado dessas pessoas, irmão. A Bíblia fala no Salmo 73 que Asaf diz assim, e coitado do fim deles. O fim deles é trágico. É um cenário que muda da noite para o dia. Por exemplo, hoje, às vezes você vai dormir desempregado e de repente no dia seguinte já te liga, uma oportunidade de emprego. Sim ou não? Mudou. É isso que se chama cenário. Mas, a respeito sobre a mensagem de hoje, Deus
é um Deus que mudou o cenário na vida de uma mulher chamada Ana. Como muitos sabem, né? No capítulo 2 você observa nas palavras dela que ela orou, o meu coração se alegra, a minha força está exaltada. Aqui, para quem já conhece Ana, você pode perceber que nas suas palavras é uma mulher que estava glorificando a Deus pelo que Deus fez na vida dela. Sim ou não? Só você observar a história dela, como muitos já conhecem. E 1 Samuel era o filho de Ana. E ele, inspirado por Deus, foi escrevendo a história dela. E aqui, para você entender, o que significa Ana? Ana significa graça ou favor. Para quem não sabe, Ana era uma mulher casada com um homem chamado Eucana, um levita da família dos coatitas, uma das famílias mais honradas daquela época. E ele era um homem devoto ao Senhor, que ia à casa do Senhor. Esse aqui é o contexto, né? Eucana, ele percorria 32 quilômetros praticamente, a pé. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha Uber, é a pé mesmo, para ir adorar a Deus. Olha para você ver, irmão, olha o exemplo deste homem. Olha o exemplo deste homem. Ele percorria 32 quilômetros para ir ao templo, somente para adorar, sacrificar ao Senhor. E às vezes a gente mora aqui do lado da igreja e tem preguiça de vir para a igreja, irmão. Olha que lição, hein? Essa parte eu vou deixar para o final. E debaixo dessa história de Ana, irmãos, eu quero trazer nesta noite 3 tipos de cenário que Deus mudou na vida desta mulher. Quantos tipos? 3 tipos de cenário. Primeiro cenário. Vamos ver o versículo... Aliás, vamos para o capítulo 1 do versículo 8. Vamos ver. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Antes de falar o primeiro cenário. Diz assim, capítulo 1, versículo 8. Então... Aliás, vai no 6, vamos lá. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração que? Triste. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Observa, Ana, por conta da sua esterilidade, naquela época a mulher estéril era vista como maldição. Era uma mulher desonrada. A reputação de uma mulher naquela época, irmão, era uma das piores. Aí então você imagina uma mulher que tinha uma reputação ruim, onde vivia, e além de tudo era humilhada, maltratada, desprezada por Penina, porque naquela época o homem poderia casar com uma outra mulher, caso se a primeira fosse estéril. Amém, pessoal? Somente isso. E com isso Eucana, a Bíblia em outra tradução fala assim, por que anda triste? Observa que ela vivia isso. Ela vivia o coração entristecido, amargurado, aflito, dia após dia. Por quê? Isso mostra que Ana não tinha motivos para sorrir. Ana não tinha motivos para se alegrar. E com isso, dia após dia, dia após dia, dia após dia, ela só tinha tristeza, 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 tristeza. Mais um dia. Ela era humilhada. Irmãos, às vezes nós somos assim, desse mesmo jeito. Às vezes fingimos que estamos felizes, mas não estamos. Nosso rosto transparece uma coisa, mas nosso coração fala outra. Às vezes a pessoa fala assim para você: irmã, tá tudo bem? Tá, mas no fundo não tá. Porque lá na sua casa tem um problema que você já se carrega esse problema há anos. É o filho, é o marido. Tem pessoas que preferem ficar no trabalho, na casa do parente, do familiar, do que voltar para casa. Porque na sua casa não tem felicidade. Na sua casa não tem alegria. É só brigas, discussão. Às vezes estamos do mesmo jeito, irmão. Às vezes a pessoa vem para a igreja só para se refugiar, porque ela aqui é o único lugar que ela sente a paz, que é a presença de quem? De Deus.
É assim que Ana vivia. Às vezes no seu trabalho, às vezes você está lá no trabalho querendo sair, mas não sai porque pensa na sua família. Mas você vai no trabalho ali, não tem algo que te motiva a estar lá. A única coisa que é a sua motivação é a sua necessidade de pagar suas contas. Mas às vezes a pessoa está lá, ó, trabalhando só, sabe aquele sorriso que não é sorriso? Só aparenta estar feliz, mas não está. É o que Ana passava. É o que Ana vivia dia após dia. E ela transparecia isso. Quantas vezes a gente chega a uma pessoa, e aí fulano, a gente até tenta dar aquela... Mas não vai, irmão, porque o que a gente está passando, as humilhações, a perseguição, as maldades, entristece, só vai entristecendo, entristecendo. E na psicologia você sabia que sentimentos negativos fazem mal à saúde. Imagine, então, além do tal coração triste, imagine o psicológico, imagine a saúde de Ana. Mas um dia, Deus ele mudou isso, igreja. Mudou, pastor? Um dia Deus mudou. E este foi o primeiro cenário que Deus mudou na vida de Ana. Qual o cenário? De uma vida de tristeza para uma vida de alegria. Amém, igreja? De repente, Deus ele mudou isso. Deus ele mudou isso na vida de Ana. Ele mudou, porque Deus ele mudou. Aí você olha no capítulo 2, lembra do capítulo 2? Versículo 1, então orou Ana e disse, o meu coração se alegra no Senhor, ou se regozija no Senhor, a minha força está exaltada. Observa que lá atrás ela estava chorando, amargurada de alma, coração entristecido, e de repente Deus muda. Hoje o meu coração se alegra. Isto é o que? Deus ele mudou o cenário daquela mulher. E vou dizer uma coisa para você, igreja, sabe quando é que Deus muda o nosso cenário? Não é, ele não manda mensagem. Deus ele não usa profeta, ele muda da noite para o dia. Olha no capítulo 1 aí, ó, do versículo 17. Observa, capítulo 1, versículo 17. Então lhe respondeu ele, vai-te em paz e o Deus te conceda, aliás, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua mercê diante de ti. Assim a tua mulher se foi seu caminho, comeu, e seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa. Então Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Observa que foi da noite. Abrindo um pouquinho aqui para mim. Foi de repente que a vida dela mudou. Irmãos, é o que Deus faz com a gente. E é o que Deus ele faz, irmão. Às vezes você está ali, ó, com o coração triste, amargurado, aflito. Aí você tem aquele pensamento, mas Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Não, irmão, Ele está ouvindo. Ah, Senhor, mas tanto tempo eu venho fazendo oração. Irmão, nunca faça isso. Ah, Senhor, tanto tempo eu estou orando, tanto tempo eu estou clamando, tanto tempo eu estou fazendo isso. Eu vou na igreja, eu faço campanha, eu faço aquilo. Irmão, nunca joga as coisas na cara de Deus. Deus, Ele sabe tudo o que você está passando, tudo sabe o que está fazendo. Ele tem um controle de tudo. Às vezes, irmão, a gente acha que as coisas não vão mudar, mais uma hora muda, irmão. Deus é o especialista em mudar, igreja. Hoje você pode estar chorando com o coração amargurado, aflito, mas, irmão, um dia o seu coração ele vai se encher de alegria, irmão. Hoje é tristeza, é amargura. Hoje você está com o coração preocupado, angustiado, dia após dia. Às vezes você nem dorme, mas um dia, irmão, você pode ter certeza, tão certo como vive o nosso Deus, Ele vai mudar esse cenário. Mas sabe por que Ele vai mudar? Porque só Ele pode mudar. Lembra quando diz do Salmo? Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Observa o texto, quando o Senhor, não foi o homem, não foi o médico, não foi o advogado, não foi o juiz, não foi o pastor, não foi o marido, foi Deus. Quando Ele restaurou, observa que só Deus pode mudar o nosso cenário. Não adianta às vezes a gente ficar recorrendo a homens. Precisamos dos homens, precisamos de advogado, precisamos, mas o nosso coração, a nossa vida tem que estar nas mãos de quem? De Deus. E é o que Ele vai fazer, igreja.
Ele vai mudar. Eu sei que às vezes é difícil. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Não, eu sei que você não está passando. A gente pode ter ideia do que você está enfrentando. Mas uma coisa você pode ter certeza. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, que Deus ele pode mudar o seu cenário, vai mudar. Ele pode e vai. Amém, igreja? Mas tem outro cenário ainda que Deus mudou na vida de Ana. Vamos lá no capítulo 1, versículo 6. Observe, olha que interessante, irmão. Deus ele permite a gente passar situações para nos ensinar. Ó, versículo 6 de novo. Presta atenção, ó. A sua rival, capítulo 1, versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ele de ano em ano. Todas as vezes que a outra irritava pelo que chorava, aliás, e assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então você observa, além de Ana viver uma vida angustiada e triste, ela vivia em um ambiente. Mas como assim? Ela morava numa região onde as pessoas a conheciam pela reputação dela, que era ser estéril, que não podia ter filhos. Imagine Ana saindo da tenda, irmão. Aí Ana lá dentro da tenda, sendo provocada excessivamente pela sua rival, Penina. Maltratava, humilhava, pisava, menosprezava, tirava chantagem, né? Ah, eu vou pensar assim, então acho que eu vou lá para fora. Lá fora é melhor. Aí Ana, ela sai da tenda, aí está rodeado de pessoas que conhecem ela. Fala, ixi, aí eu não sei para onde eu vou ir, se eu vou para cá, eu vou para lá. Aí eu vou lá para o templo, ele vai para o templo, aí o Eli fala que está embriagado, e a mulher não tinha para onde correr. Então observa que Ana, ela vivia um ambiente que não era favorável. E esse foi o cenário que Deus mudou na vida dela. Qual? De um cenário desfavorável para um cenário favorável. Aliás, um cenário de um ambiente desfavorável para um cenário com um ambiente favorável. Como assim? Por quê? Ana orava? Ana orava? Orava. Ana ia no templo adorar a Deus? Ia. Mas parece que as coisas não mudavam. Dia após dia. E olha que ela era uma serva de Deus. Temente, fiel ao marido. E estava lá, indo ao templo, adorava, dobrava o joelho, e derramava a sua alma na presença de Deus. E quanto mais Ana orava, parece que as coisas não mudavam, irmão. Aí Ana acho que perguntava assim, toma água aqui. Mas Senhor, o que está acontecendo? Eu faço isso, eu faço aquilo. Quem é que nunca fez isso? Senhor, já fiz tanta campanha. Jesus, como se Deus não visse, né? Senhor, eu vou todo dia na igreja. Toda vez que o pastor pede para fazer oração, eu estou no meio. Toda vez que o pastor vai ter a campanha de oração no sábado, eu estou lá, Senhor. Parece que o Senhor não está me vendo. Não é assim? É. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela vê que as coisas não estão como ela esperava. Isso se chama ambiente desfavorável. Como assim? Quer ver um exemplo? Vamos supor que você se programa um dia antes. Vou para a praia. Vai para onde? Vai para onde, igreja? Aí você arruma seu short, a sua mochila, aí tá o pastor lá arrumando a mochila. Amanhã nós vamos para a praia. No celular está falando que vai ser 30 graus, 40 graus. Amém? Aí toda empolgação. Aí põe um, como é que chama? Não é cooler que fala, não é? É um negócio de isopor lá, refrigerante. Aí quando a pessoa amanhece, um pé d'água. Você vai para a praia? Lógico que não. Aí você acha que vai estar calor, vai estar um frio, que só Deus na causa. Você vai para a praia? Não, porque o ambiente não está favorável ao que você esperava. É ou não é assim? É ou não é? É assim, irmão, com a gente. A gente vai para a igreja, a gente ora, dobra o joelho, ora de madrugada. Quanto mais ora, parece que piora. Senhor, muda o meu marido, faz ele parar de beber, ele começa a usar droga. Senhor, eu vou fazer uma campanha para minha filha ir para a igreja. Ela vai para o mundo.
Ah, mas eu estou orando por uma coisa, está acontecendo outra. Senhor, liberta o meu filho das drogas. A mulher chega em casa e o filho é preso. Eu já vi isso acontecer, irmão. Mas peraí, eu acabei de sair da igreja, acabei de pedir para Deus fazer uma coisa, mas está acontecendo outra. Isso é o quê? É um ambiente desfavorável. É isso. É o que Ana vivia, está lá orando, mas é tudo ao contrário, irmão. Entenda uma coisa. As coisas nunca vai ser como você quer. Você pede uma coisa, Deus faz de outro jeito. Senhor, enche a igreja, esvazia. Senhor, abre uma porta de emprego. Já mandei 10 currículos, não aparece um. Irmão, a gente, às vezes, nós somos cabeça dura. A gente quer fazer Deus, ensinar Deus a trabalhar. Mas não é assim não. Igreja, entenda uma coisa. Não é porque o ambiente está desfavorável a você. Isso não é sinal que Deus não está te ouvindo. Ou que Deus não está trabalhando, irmão. Ele trabalha do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele, como ele quer trabalhar. Não adianta ficar batendo o pé. Irmão, tem crente que parece criança. Se Deus não fizer, a pessoa faz birra, faz cara feia, faz bico. Não vou falar mais com o Senhor porque o Senhor não está fazendo o que eu quero. Porque eu estou indo na igreja, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas está acontecendo tudo ao contrário. Senhor, traz o meu marido de volta para casa. Aliás, Senhor, me dá sabedoria para ganhar meu marido para Jesus. Aí a mulher chega em casa e descobre que o marido está indo embora com outra. Irmão, cada coisa que eu já vi pessoas orar pelo marido há 10 anos. E eu estando ali, na igreja. E o marido não colocava o pé dentro da igreja. E a mulher ali, o momento não estava a favor da pessoa. Não estava a favor. Mas depois de um longo tempo, eu encontro a pessoa. Pastor, lembra do meu marido? Lembro, está aqui, do meu lado, aqui, pastor. Lembra que eu ia para a igreja, fazia isso e isso, lembro. Aqui do meu lado fazendo a obra comigo. Irmão, Deus, Ele muda cenário. Deus, Ele muda, igreja, creia. Irmão, no momento não vai estar do jeito que você quer. Você vai para a igreja, você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer um monte de coisa, mas as coisas não vão acontecer como você quer. Às vezes você já ouviu Deus falar as coisas, já ouviu, mas pastor, eu ouvi Deus falar isso, mas Deus prometeu isso, Deus usou até um varão para falar o que vai acontecer, e acontece tudo o contrário. Irmão, guarda isso, irmão. A Bíblia fala que Deus coloca à prova o justo e o perverso. Deus, Ele prova, irmão. Deus, Ele nos prova. Irmão, Deus, esse foi o cenário que Deus mudou na vida de Ana. Um cenário desfavorável para um cenário favorável. Observa aqui, no capítulo 2, do versículo 4. Olha aqui, para você ver, Capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Isso é o quê? Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. Isso o que significa esse arco forte? Deus, Ele neutralizou as artimanhas de Penina de um dia para outro. É o que Deus faz na nossa vida. Às vezes nós somos humilhados, maltratados, jogados de escanteio, desprezados. Irmão, deixa, porque um dia Deus, Ele vai neutralizar toda a ação de Satanás na tua vida, e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida, pode ter certeza. Creia, igreja. Não se preocupa não. Às vezes nós somos humilhados, mas na vida, irmão, aprenda isso. Na vida, quando você estiver... Uma coisa que uma vez um repórter falou assim, nunca humilhe quem está abaixo, porque um dia você pode estar descendo e essa pessoa pode estar subindo. Deus, ele é poderoso, irmão, para neutralizar a ação de Satanás. Às vezes seu filho está lá fora nas drogas, é o marido, irmão. Deus, Ele é capaz, é poderoso de neutralizar a qualquer momento a ação de Satanás. Deus, Ele vai mudar o nosso ambiente. Hoje possa ser que as coisas não estão como você espera, da maneira que você quer, mas na hora certa, no tempo dele, Ele vai mudar este cenário, igreja. Amém? E vou para o terceiro, para encerrar, estou quase encerrando. Capítulo 1, esse daqui é interessante. Capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. É os meus versículos. Diz assim,
A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que está com o coração triste? E por que está não te sou melhor do que 10 filhos? Isto é o quê? Olha no versículo 10, para você ver. Levantou-se Ana, olha a situação dela, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isto é o quê? O terceiro cenário que Deus mudou na vida de Ana, o Espírito Santo me deu sabedoria. Deus mudou o cenário de uma mulher humilhada para uma mulher exaltada. Observa que a mulher era só o quê? Humilhada, reputação. O que é a diferença de reputação e integridade? Integridade é o que a pessoa é, reputação é o que as pessoas vê, o que a pessoa é ao redor para outras pessoas. E Ana era uma mulher íntegra, mas tinha uma reputação que não era boa, mal vista, maltratava ela, humilhava ela, desprezava ela. Imagina, mas da noite para o dia, Deus mudou isso. Aquela que era humilhada, maltratada, desprezada, Deus ele mudou esse cenário. Ela passou a ser o quê? Honrada. Olha no capítulo 2, versículo 7. Diz assim, capítulo 2, versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também o que? Exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para se assentar à mesa com os príncipes, entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Olha para você ver como Deus honra, olha para você ver como Deus exalta. Mas por que Deus exaltou esta mulher? Porque ela se humilhou perante Deus. Quem já ouviu aquele texto, né? Os humilhados serão o quê? Aonde está na Bíblia? A Bíblia fala, quem se humilha será exaltado. A Bíblia não fala, os humilhados serão exaltados. Não existe esse versículo, sem medo de errar. A Bíblia fala assim, Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos, portanto, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. As pessoas usam o termo, os humilhados serão exaltados. Não, isso não é bíblico não. Quem se humilha será exaltado. Se humilha para quem? De Deus, diante dele. É o que ela fez. Mas o que é se humilhar? É você derramar sua vida na presença dele. É você chorar diante dele. É você, Senhor, olha o que fizeram comigo. Às vezes Deus permite a gente ser humilhados no meio dos homens. A gente se revolta, a gente se entristece, mas é Deus que permite, irmão. É Ele que permite? É Ele que permite tudo. Para que vai chegar um dia que aquelas mesmas pessoas que te humilhou vai ver a glória de Deus na nossa vida. Você pode ter certeza, eu falo isso com experiência. Vai ter momentos que Deus vai permitir a gente passar, que é desconforto para nós. As pessoas vão olhar para nós com maus olhos, as pessoas vão nos humilhar, vão nos jogar de escanteio, vão nos maltratar, mas não tem problema não. Não tem problema não, é que nem o irmão cantou, e na hora que estava louvando, ele falou uma coisa interessante. Às vezes Deus ele te esconde. Às vezes você está no público, você é humilhado, aí depois pega, Deus te esconde. Irmão, na hora que Deus te exaltar, igreja, irmão, vai ser tanto testemunho que você vai dar, que quando você chegar aqui no púlpito, aqui, pastor, eu vim aqui dar um testemunho. Eu nem lembro o que eu passei. Só sei que Deus fez isso. Olha, pastor, antigamente eu andava lá na rua, eu pedia carona para os outros. Pastor, antigamente a minha vida era uma humilhação. Eu tinha que pedir carona para os outros, mas hoje eu tenho o meu carro, pastor. Pastor, eu vim aqui na igreja com o chinelo rasgado, com a calça rasgada e se escondendo. Hoje eu tenho roupa boa, pastor. Deus está me exaltando. O pastor vai chegar aqui, nossa igreja, antigamente era uma luta para ter gente aqui na igreja. Pastor, vai chegar um dia que você vai ficar assim com o microfone assim, gente, não se mexe não, senão você vai empurrar o irmão que está do teu lado aí, irmão. Deus é especialista em mudar cenário, é especialista. Hoje você pode ser uma mulher que tem uma má reputação na sua rua. Olha, fulana, você conhece a fulana? Mas que fulana? A fulana, aqui o marido está preso. Eu lembrei dela, essa aí eu sei quem é. Hoje a sua reputação pode ser assim, as pessoas podem te olhar com maus olhos, mas irmão, Deus ele vai mudar o seu cenário. Vai, irmão.
Ele é especialista. Sabe por quê? A Bíblia fala nos Salmos: a um ele abate e o outro ele exalta. É ele quem faz descer e é ele quem faz subir. Na hora certa, Deus, ele vai te exaltar, ele vai te levantar, ele vai te dar erguer, ele vai trazer alegria, ele vai mudar o seu cenário, o seu ambiente, ele vai te exaltar, porque ele é Deus e é o único Deus que tem poder para fazer isso, irmão, porque só ele pode fazer. Amém, igreja? E para concluir, eu nem sei se eu estou no horário, mas para concluir, sabe qual foi o segredo de Ana, que Deus mudava a vida, o cenário de Ana? Sabe qual foi o segredo? Qual, pastor? É que Ana era fiel, leal, orava, estava sempre na presença de quem? Não adianta você ficar fora da presença de Deus, irmão, que Deus nunca vai mudar a sua vida. Você quer que Deus mude a sua vida, o seu cenário? Volta para os caminhos dele, esteja na presença dele. Me mostra na Bíblia a vida que Deus mudou, pessoas que não serviam a ele. Deus, você nunca vai encontrar na Bíblia pessoas que estavam fora da presença de Deus e Deus mudou a vida dele ou de alguém. Mas você pode encontrar na Bíblia pessoas que Deus mudou o cenário, mudou a vida, porque eram pessoas que estavam na sua o quê? Presença. Mudou o Senhor a sorte de quem? De Jó. Daniel na cova dos leões, Deus mudou. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus mudou. Irmão, então se você quer que Deus mude o seu cenário, então mantenha-se firme nos caminhos do Senhor, na presença dele. Não importa a circunstância, permaneça. Ainda que o mundo vire contra você, Deus também pode fazer o mundo virar a favor de você também. Amém, igreja? Fica de pé, deixa eu fazer uma oração por você nesta noite.